Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por este momento de culto. Até aqui, Senhor, adoramos e bendizemos o Teu nome. Louvamos, Senhor, e expressamos o desejo do nosso coração, que é somente adorar a Ti. Mas agora, Senhor, pedimos a Tua edificação. Que o Senhor abra esse texto sagrado nas nossas mentes, nos nossos corações, e coloque dentro de nós a Tua palavra, palavra viva, palavra que desafia, palavra que transforma. Que possamos sair daqui, Senhor, diferentes de como entramos. Que possamos ser alcançados pelo Teu Evangelho Santo e sair daqui desafiados a fazer aquilo que Te apraz. Pai Todo-Poderoso, olha por cada coração aqui presente. Olha por cada vida que está nos acompanhando, Senhor, pela internet. E abençoa. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto nos fala a respeito de Jacó. Quem era Jacó? Os registros bíblicos apontam para um homem pecador desde o nascimento. Pois antes mesmo de sair do ventre materno, ele já agarrou no calcanhar do seu irmão. É por isso o seu nome. Jacó quer dizer suplantador. Desde o momento do nascimento ele já queria passar os outros para trás. Queria passar por cima dos outros. Desde o nascimento ele era assim. E por isso ganhou o nome. O nome Jacó é isso. Significa exatamente isso. Suplantador. Muito bem. Ele foi assim desde a sua infância. E por isso ele foi procurando cada vez mais o melhor para si mesmo. Acompanhem, por favor, alguns textos de Gênesis, narrando a trajetória de Jacó. O primeiro que eu quero que vocês abram, por favor, é Gênesis 25, os versos 26 e 27. Gênesis 25, versos 26 e 27. Fala do nascimento de Jacó. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelos, e por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, e segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Muito bem, ele também era o queridinho da mamãe. Eu não sei se vocês já viram isso, mas é exatamente assim que funciona. O queridinho da mamãe sempre leva vantagem, não é verdade? Aqueles que não são os queridinhos da mamãe dizem, é verdade. O Jacó, ele resolveu ficar ali perto da mãe, cuidar das coisas ali das tendas, cuidar do rebanho, do seu pai, estar ali por perto. E Esaú não, ele tinha um espírito mais livre, e ele era um caçador. O negócio dele era andar em busca de uma presa. Obviamente, então, Isaque, o pai, gostava mais de Esaú. Mas o texto bíblico nos diz que Rebeca, amava mais a Jacó. Jacó, então, era o queridinho da mamãe. O que acontece, então, nessa história? Eles crescem juntos, cada um na sua, cada um fazendo as suas questões, mas o Jacó sempre esperando uma oportunidade para passar por cima do seu irmão, para ser melhor do que o seu irmão. Eu não sei quantos de vocês já viram os gêmeos que discutem sobre quem nasceu primeiro. Mas olha, esses dois tinham um problema desde o começo.
O Jacó esperou uma oportunidade, e a oportunidade apareceu. Um dia, Esaú vem da caça, vem cansado, vem esfaimado, vem numa situação difícil, e Jacó tinha feito um guisado bem gostoso, e aquele guisado então cheiroso, subiu as narinas de Esaú, e ele disse: Jacó, você é meu irmão, Jacó, por favor, me ajuda aí, me dá um prato desse teu guisado. E Jacó, como todo bom irmão, disse: é para já, antes vamos negociar. A palavra de Deus nos diz que o primeiro negócio que Jacó fez com Esaú foi comprar dele o direito de primogenitura. Tem ideia do que significa o direito de primogenitura? Sim? Não? O filho mais velho, ele tinha o direito de ter todas as coisas dos seus pais. Ele era o primeiro na sucessão, era uma espécie de um clã, ele era o primeiro na sucessão. E então ele tinha depois o direito e o dever de sustentar sua mãe e dar continuidade à família, e também cuidar dos seus irmãos. Então é por isso que muitas vezes os irmãos acabavam saindo fora. Jacó aproveita a oportunidade e diz: você está com muita fome mesmo? Está realmente querendo mesmo meu guisado? Então me venda o direito de primogenitura. E o Esaú fez isso. Diz o texto bíblico que ele fez exatamente isso. Que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Não sei porquê, mas também tem alguns irmãos, alguns filhos que exageram, né? Eles gostam de fazer mais do que é. E Esaú diz: eu estou morrendo de fome, para que me serve esse direito se eu estiver morto? E vendeu. Não teve o devido cuidado com esse direito. Mas Jacó, esperto, estava lá, fez o negócio da sua vida. Depois, o fato de ser o filhinho da mamãe também lhe deu uma outra oportunidade de tomar de Esaú a bênção, aquela bênção que os pais davam para os filhos quando estavam para morrer. Eles chamavam os seus filhos e diziam: olha, meu filho, eu estou partindo, mas eu quero que Deus te abençoe. E para cada filho eles davam uma bênção especial. E para o filho primogênito a bênção era melhor, era a mais robusta, era a mais substanciosa. E a que fica para o filho que vem depois, infelizmente, é aquela: olha, você vai viver à sombra do teu irmão, olha, você vai ter que caminhar à sombra do teu irmão, ele vai ser melhor do que você, mas você vai ser um... Era sempre uma segunda bênção. Rebeca sabe que o seu esposo está chegando ao fim, já não tem mais vistas. Ele chama os seus filhos e diz: olha, eu quero abençoar vocês, mas quero que vocês me preparem alguma coisa. E assim Esaú vai caçar para preparar um prato para o seu pai, e a Rebeca chega para o Jacó e diz: deixa que eu faço, eu vou fazer aquele prato que seu pai gosta, do jeitinho que ele gosta, e você vai levá-lo, e você vai em primeiro lugar. E o Jacó diz para sua mãe: minha mãe, mas não dá certo, meu irmão é peludo e eu sou pelado, como é que eu vou enganar meu pai? E a mãe, junto com Jacó, enganam o Isaque, e assim tomam a bênção que era de Esaú. Comecem a imaginar o ódio que Esaú ganha ou tem de Jacó. O cidadão passou a perna nele, aproveitando-se de um momento de fraqueza, e agora o cidadão passa a perna de novo e toma a bênção que é dele. E quando ele chega diante do seu pai, diz: pai, não sobrou nada de bênção para mim, pai, você só tem uma bênção. Olha, foi triste. E ele sai dali com um desejo no seu coração. Esaú diz: eu vou matar Jacó, tão logo, mas tão logo o meu pai morra, eu vou matar Jacó. Rebeca, entendendo a situação, a gravidade da situação, pega o Jacó e diz: Jacó, pica a mula, sai daqui.
vai lá para a terra dos meus parentes. E ele vai para a terra de Labão. Eu estou contando e fazendo todo esse arcabouço aqui, para que vocês entendam que Jacó não era essa pessoa tão boa que muitas vezes a gente imagina. Ele era um homem pecador como qualquer outro. Tanto é que no caminho ele tem um encontro com Deus. Nós sabemos da escada, ele dorme ali e diz, isso aqui é Betel, é a casa de Deus. E vem aquele texto que nós lemos, do negócio que ele fez com Deus. E vamos e convenhamos, um baita do negócio. Vocês prestaram bem atenção quando nós lemos todos juntos? O que é que Jacó disse? Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão para comer, se, e assim ele foi colocando condições, cláusulas, me acompanhar, se eu for e voltar em paz, olha o tempo que ele está prevendo, se tudo isso acontecer, então o Senhor será o meu Deus. Vejam bem, não era o Deus de Jacó até então, ainda era o Deus de Isaac, do seu pai. Muitas vezes nós imaginamos que a religião passa de pai para filho. A religião pode ser, mas a experiência com Deus não. A experiência com Deus é pessoal, e Jacó não tinha tido até aquele momento. E ele diz, então, se tudo isso acontecer, se todas essas cláusulas forem observadas, então o Senhor será o meu Deus, e eu te darei o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me conceder. Jacó fez um negócio com Deus, e ele segue o seu rumo. Quando chega na casa de Labão, nós sabemos da história toda, ele se encanta por Raquel, e aí começa a transformação de Jacó. Jacó querendo muito Raquel, o Labão, seu sogro, vendo que ele era um rapaz forte, bom de trabalho, disse, agora vamos negociar, 7 anos você vai trabalhar, e eu te dou a Raquel. E o Jacó trabalhou, 7 anos, pareceram poucos dias, diz a palavra de Deus, de tanto que ele amava a Raquel. Findou os 7 anos, ele chegou para o sogro, é hora de pegar aquilo que me cabe. Fizemos um negócio, vejam bem, eu não sei quantas mulheres adorariam ter esse negócio na família. Já casaram por negócio? Seu pai e seu marido fizeram um contrato assim? Raquel espera ansiosamente pelo dia do casamento, o Labão faz aquela festança, só que na hora de entregar Raquel, quem é que ele entrega? Lia. Jacó tinha festejado tudo, tomado todos os vinhos, não percebeu, só no outro dia é que ele se dá conta do acontecido. Chega para o sogro dele e diz, que é isso que você me fez? E o sogro negocia com ele de novo, diz, você que gosta de enganar os outros, agora deixa eu passar a perna em ti, quer Raquel? Aqui a gente não casa a mais nova antes da mais velha, eu te dou Raquel, por mais 7 anos. E vai Jacó trabalhar mais 7 anos agora por Raquel. Depois disso, ele tem a mulher, tem os filhos que vão nascendo, mas não tem dinheiro nenhum. Naquela época as pessoas tinham dinheiro a partir dos rebanhos que possuíam. E então Jacó não tinha nada, ele cuidava do rebanho do Labão. E então ele chega para o Labão e diz, olha, eu já enriqueci você. Você sabe que Deus me abençoou e abençoou o seu rebanho, e sabe que você tem o que tem hoje muito por minha causa. Por isso agora vamos sentar e vamos trabalhar aqui um negócio. Quero um negócio com você, agora quero um salário. Muito bem. Daí nós temos as histórias que falam das cabras que eram malhadas, das cabras que eram listradas. Vocês já viram cabra listrada? A Bíblia diz que existia. Eu nunca vi, eu não conheço cabrinha listrada, feito zebra, quem sabe, eu não vi, mas a Bíblia diz que Jacó tinha. Ele disse, olha, esse vai ser o meu rebanho, essas que nascerem pintadas, malhadas, listradas, esse vai ser o meu pagamento, tá bom? O Labão disse, é joia, pode ser. E ali nós temos Deus abençoando Jacó, fazendo com que o rebanho dele cresça,
aumente. Então ele tem as cabras malhadas e listradas, tem também ovelhas escuras ou negras, e esse é o pagamento dele, e ele enriquece. E chega o dia então, que o Jacó diz, agora é minha vez de ir embora. Até aí, Jacó tenta passar a perna no seu sogro. Vamos, por favor, abram suas Bíblias, no capítulo 31. Praticamente contei a história de Jacó para vocês, mas só para que vocês tenham ideia do que nós estamos querendo chegar, é preciso ter a noção dessa história toda. Capítulo 31, verso de número 20. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Negociar, enganar, lograr, era o sobrenome de Jacó. Se ele era o suplantador, o resto é tudo sobrenome. As atitudes de Jacó revelam o seu caráter, e isso é com todos nós. As suas atitudes e as suas palavras revelam o seu caráter, revelam o que você pensa, o que você crê, o que você é. E Jacó, até esse momento aqui, é um negociador, é um enganador, é alguém que quer lesar, lograr, passar a perna em outra pessoa. Mas tudo aquilo que nós deixamos para trás, um dia nos alcança. Todos aqueles problemas que nós tentamos fugir, um dia ele nos alcança. É muito mais fácil fugir. É muito mais fácil sair pela tangente. É muito mais fácil não enfrentar os problemas e sim fugir deles. Esta é a situação de Jacó nesse presente momento, e é aqui que começa a nossa mensagem propriamente dita. Jacó precisou encontrar-se com Labão e ter uma conversa com Labão e acertar a sua história com Labão. Isso ele fez. Mas havia algo que Jacó tinha deixado para trás. Havia um outro problema lá atrás que não havia sido acertado. Qual era? Esaú. Esaú. Lembram da oração de Jacó? Se. Uma das cláusulas diz assim: se eu voltar em paz para a terra dos meus pais. Faltava essa cláusula ser concluída. E então aqui começa. Ponto 1, o encontro esperado. Deus havia cumprido todos os requisitos anteriores do contrato de Jacó com ele. Deus o acompanhou na viagem, Deus o sustentou, Deus o vestiu, Deus foi o seu Deus, aquele que o protegeu e o abençoou de uma forma muito intensa. E agora era tempo de voltar à casa de Isaac. Isso fazia parte dos propósitos de Jacó. Não é possível fugir dos nossos problemas eternamente. Um dia precisamos enfrentá-los. E era hora de Jacó enfrentar o seu irmão. Mas vejam bem, quanto tempo se passou? Pelo menos 14 anos ele trabalhou pelas esposas. Um outro tanto, talvez, para adquirir alguns bens. Ele estava aí, vamos imaginar, uns 20 anos sem ver o seu irmão. 20 anos é tempo suficiente para uma pessoa que está com ódio deixar de odiar, não é verdade? É assim que funciona?
É ou não é? Não é. Se tem uma coisa triste na pessoa que tem ódio de alguma coisa ou de alguém, é que isso não passa. Que a cada dia, longe de um acerto, só aumenta. Isso é como, vamos pensar aqui, em pequenas desavenças que nós temos dentro de casa. Pai, mãe, filho e pai, filha e mãe, sabe essas desavenças? Passa um dia sem acertar, o que acontece no dia seguinte? Fica mais fácil, não fica? Mais fácil de olhar no rosto, sorriso sai mais fácil, não é assim? Exatamente assim. Que não acontece. O coração vai ficando mais duro. O Jacó tinha medo porque fazia mais de 20 anos, o coração do Esaú deveria estar duro, feito uma pedra. O coração de Esaú deveria estar buscando vingança. Lembram do texto que nós lemos? De Gênesis 33, os primeiros versos ali? O que encheu de temor ainda mais o coração de Jacó? Quando o mensageiro disse, quando Jacó levantou os olhos e viu que Esaú se aproximava. Por favor, acompanhem. Gênesis 33, verso 1. E com Esaú, 400 homens. Vocês já viram alguém, numa comitiva de paz, levar 400 homens juntos? Já? Eu nunca vi. Quantas pessoas compõem uma comitiva de paz? 3, 4, 10? Quem sabe alguns presidentes lotam um avião, né? Uma comitiva de paz. Jacó olhou, levantou os olhos, viu e disse, não é de paz. O que ele fez? Separou a família, separou os seus bens, e diz, olha, eu vou amansar o meu irmão, vou tentar negociar com ele mais um pouquinho, olha, eu vou dar um tempo, vou me livrar disso, mas olha, devagarinho. E assim, Jacó fez. Jacó dividiu os seus filhos, dividiu os seus rebanhos, colocou eles entre eles, e colocou as pessoas que ele mais amava por último. Quem eram? Quem? A Bíblia sempre fala disso. Vocês, por favor, não fiquem preocupados, e nem atemorizados, e nem tampouco culpados, quando vocês dizem assim, eu gosto mais de um filho e gosto menos do outro. Gente, essas predileções estão na Bíblia, inclusive. E aqui Jacó faz isso, coloca Lia na frente, os filhos dela na frente, depois os de Raquel, e por último, quem é que fica? Mostra a predileção, os outros podem morrer, pode matar tudo, quando chegar aqui, quem sabe o coração já está cheio, satisfeito de sangue, daí vai me perdoar. Parece estranha essa forma de pensar, mas Jacó fez isso. Ele ainda está pensando em negociar, ele ainda está pensando do seu modo de vista, vamos dizer assim. E agora nós temos um encontro inesperado. Antes de se encontrar com Esaú, já estou colocando até o rei Esaú aqui, antes de encontrar-se com Esaú, Jacó atravessou o val do Jaboque. Quem ele encontrou lá? A palavra de Deus nos diz que era um homem, ou pelo menos alguém com figura de homem. E então trava-se ali no val do Jaboque, vocês podem acompanhar ali, seguindo os textos, né? Estamos no capítulo 33, o val do Jaboque é um pouquinho antes, no capítulo 32, versos 22, então antes de se encontrar com Esaú, ele se encontra com esse homem, e ele luta com esse homem, e diz a palavra de Deus que ele luta até o romper do dia, é o verso de número 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia, vendo este que não podia com ele,
tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na altura do homem, na luta com o homem. Por que é que Jacó estava lutando com aquele homem? Queria os seus bens? Não. Queria uma bênção. Quem era esse homem? Os estudiosos acreditam que era o próprio Jesus, o anjo do Senhor que estava ali lutando com Jacó. E Jacó ganha ali um nome novo. Qual é o nome dele? Como é que ele passa a ser chamado? Israel. E Israel significa o quê? Aquele que luta com Deus. O contexto nos mostra um homem em contenda, contendendo contra Deus. E por mais estranho que pareça, é ali que começa a redenção definitiva de Jacó. É ali que Jacó vai deixar de ser o suplantador, o enganador. Os seus desejos de grandeza, de ser maior e melhor do que o seu irmão ou de qualquer outra pessoa, param ali, naquele momento, naquele lado do Jaboque. Ele agora era um novo homem, tinha um novo nome, e tinha agora uma responsabilidade para com aquele novo nome. Vamos fazer uma paradinha aqui, e vamos entender o seguinte. Toda pessoa que se encontra com Deus, que Deus se revela a ela, em Cristo Jesus, vai contender com Deus. Não vai libertar-se dos seus pecados de imediato, vai ser uma luta intensa, até que, rendido, se queda aos pés do Senhor. 2. Toda pessoa que se rende aos pés de Cristo Jesus, passa a ter um novo nome, o nome de Cristo Jesus, o nome do Senhor Jesus, e esse nome agora ele tem o dever de honrar. 3. Toda pessoa que se encontra com Cristo, que passa por essa experiência, ele obviamente também tem o seu caráter modificado, ele vai adquirir novos valores. É impossível ser um cristão e manter as mesmas tradições, as mesmas atitudes de uma vida sem Cristo. É impossível encontrar-se com Deus, dizer que é filho de Deus e continuar entramado e entranhado no pecado. É impossível. É impossível. Jacó sai dali um homem diferente, um homem transformado. O nome de Jacó não lhe caía mais, não lhe servia mais, e cada vez que um nome não serve mais, ele era trocado. Nós temos visto isso em outros textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, inclusive Jesus trocando o nome de algumas pessoas. Trocou o nome de Simão, colocou o nome de Pedro, trocou o nome de Saulo, colocou para Paulo, porque aqueles nomes novos condiziam com aquilo que aquela pessoa passava a ser. Hoje, nós nos chamamos de cristãos. Sobre a minha vida e sobre a sua vida, está o nome de Cristo Jesus, e é importantíssimo que você entenda, que você não pode ter mais as mesmas atitudes que você tinha antes de conhecer a Cristo, antes de aceitar e andar e receber o Senhor como seu Senhor e Salvador. Esse encontro era inesperado. Jacó não esperava encontrar-se com Deus. Jacó esperava apenas o fim daquele contrato. Ele esperava apenas que aquele Deus ainda seria o seu Deus. Ele esperava que essas coisas ainda viessem a acontecer, mas não esperava naquele momento.
mas não dá para ter paz. E não dá para acertar as coisas que ficaram para trás, sem que Deus tome conta do nosso coração. Não conseguimos paz com ninguém, verdadeira paz, se não for através de Cristo Jesus, se não for através do poder de Deus. Agora nós vamos voltar e vamos ao terceiro ponto. Um encontro abençoado, e só é abençoado por causa disso. Agora Jacó não estava mais sozinho, Jacó estava amparado por Deus, Jacó já não tinha mais as suas, vamos dizer assim, características tão exacerbadas, já não queria mais passar a perna em ninguém, ele era outra pessoa, e agora ele se encontra com Esaú. E vocês vão dizer para mim, pastor, onde é que está no texto bíblico que Jacó mudou? Aonde é que está no texto bíblico que esse homem realmente teve uma transformação de vida, que abriu mão dos seus bens? Olhem lá o que acontece no texto. No texto que nós lemos, em Gênesis 33. Verso de número 3. E ele mesmo, Jacó, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. A atitude aqui é realmente de rendição. Os reis vencidos se prostravam diante do vencedor. Jacó vem diante do seu irmão se prostrando. Anda mais um pouco e prostra-se novamente. Anda mais um pouco e prostra-se novamente. Ele vem dizendo para o seu irmão: eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não quero mais passar à frente de você. Eu não quero mais tirar as coisas que lhe pertencem. Não sou mais aquela pessoa. Fui transformado. Muito bem. Podia ser uma enganação a mais? Um homem que enganou tanta gente? Poderia. Mas Esaú tem uma atitude interessante. Verso de número 4. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Meus irmãos, quem é que quebrou o coração de Esaú? Quem? Não me digam que foi o Jacó se prostrando lá que amoleceu o coração dele. Mais de 20 anos de ofensa não se quebra assim tão fácil. Quem quebrou o coração de Esaú? Deus. Só Deus é capaz de amolecer um coração. Só Deus é capaz de transformar um coração. Só o Senhor tem esse poder. Quiséramos nós ter esse poder. Quiséramos nós, pela nossa lábia, ou por alguma atitude, ou um presente, conseguir quebrar o coração de alguém. Não podemos. Esaú se abraça com Jacó, chora com Jacó, os dois se reconciliam naquele momento, porque Deus abençoou a vida de Esaú. De Esaú, muito bem. Agora eu estou com medo de começar a trocar aqui os personagens. Se eu trocar, por favor, levem isso em consideração. Jacó então havia mudado, e ele mostra que mudou. Por favor, vejam o verso de número 11. Vamos um pouquinho mais, verso 9, 10 e 11. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceite o meu presente,
porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que ele aceitou. Se Jacó tivesse o mesmo coração de antes, de ter se encontrado com Deus no Val do Jaboque, ele não teria dado presente nenhum. Quando Esaú tivesse dito assim, olha, guarda o que tens, eu já tenho o suficiente, ele dizia, beleza, obrigado, é meu. Mas não. Esse texto me comprova, ou me prova, que houve uma transformação real na vida de Jacó. Uma transformação intensa, interna, total. Ele disse, olha meu irmão, é teu, eu trouxe para você, não me recuse isso, aceite esse presente. E de tanto ele instar, Esaú aceitou. Ele se prostra, ele entrega os seus bens a Esaú. Vejam bem, aquele que despojou o seu irmão da bênção, aquele que despojou o seu irmão do direito de primogenitura, é o mesmo que está agora entregando tudo que tem na mão do seu irmão. E isto é só quando Deus transforma corações. Meus amados, eis aqui o final do encontro e o final daquela oração de Jacó. Se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, se então o Senhor será o meu Deus. Quando isso aconteceu? Abram, por favor. Vamos achar agora o texto. Onde é que está aqui? É isto. Gênesis 33. Versos de número 17 até o 20. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando a Padarã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. E aqui encerra-se o primeiro contrato. Lembram? Se o Senhor me trouxer em paz, então o Senhor será o meu Deus. O Deus de Israel. É como ele agora se chama. Ele toma para si esse nome e diz, agora Deus é o meu Deus. O que essa mensagem tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Qual é a aplicação prática de saber desta história toda de Jacó? Ou agora de Israel? O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida a partir desse texto? Meus amados, pensem em quantas vezes vocês já fizeram negócios com Deus. Quantas orações vocês já fizeram? E que vocês colocaram cláusulas. Olha Deus, se isso acontecer. Quantas vezes vocês fizeram isso? Por favor, não somos melhores do que Jacó, não. Deus não abandonou Jacó.
E aqui há a primeira aplicação desse texto. Assim como Deus não abandonou Jacó, Ele não abandona você. Ele vai acompanhar a sua vida. O próprio Senhor Jesus prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. Então, em primeiro lugar, tenha a plena certeza, quando você sair daqui, que Deus é com você. Que Ele vai estar com você. Que Ele vai ouvir as suas orações. Que Ele vai cuidar da sua vida. Não duvide disso em momento algum da sua existência. Segundo lugar, não fuja dos seus problemas, porque eles vão alcançá-lo. E enquanto eles não te alcançarem, eles vão te assombrar. Quais fantasmas a perseguir a sua alma, assim são as coisas que você não termina. Assim são os problemas que você deixa para trás e não enfrenta, que você foge deles. Você antes fugia dos seus problemas porque se achava fraco e incapaz de enfrentá-los. Jacó fugiu de Esaú porque tinha medo de Esaú. Jacó fugiu de Labão porque teve medo de Labão. E nós fugimos dos nossos problemas porque temos medo deles. Medo de não darmos conta, medo de não conseguirmos. Meus irmãos, quando nós estamos ao lado de Deus, nós podemos vencer os nossos problemas sim. Nós podemos enfrentá-los, nós podemos derrotá-los, porque não o faremos com as nossas forças, mas debaixo da força e da graça do Senhor. Quando você sair daqui dessa porta, lembre-se disso. Lembre-se disso, não fuja dos seus problemas. Confie em Deus. Confie em Deus. Você não se chama de cristão? Você não se chama pelo nome de Cristo? Se você acredita que Jesus está ao seu lado, não tema enfrentar os seus problemas. Se eles te alcançarem, enfrente-os. E se eles não te alcançarem, vá até eles. Labão alcançou Jacó, mas Jacó foi até Esaú. Não deixe nada pendente na sua vida. Coloque-se diante de Deus e no tempo certo, Deus vai fazer isso com você, vai mostrar como agir, como fazer, como vencer. A história de Jacó mostra exatamente isso. Num determinado momento, Deus disse para ele: Jacó, é hora, sai aí, deixa o teu sogro, volta para a tua terra. É só ler o texto de Jacó e vocês vão encontrar isso. No tempo certo, Deus nos mostra o que fazer. E no tempo certo, Deus faz com que esses problemas também nos alcancem. E quando isso acontecer, não fuja de novo. Enfrente. Enfrente e seja uma pessoa vitoriosa. Terceiro lugar. Você se chama pelo nome de Cristo. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Você diz para todo mundo que é cristão, que é filho de Deus, então você tem que agir à altura de um filho de Deus, daquilo que Deus espera desse filho. E um filho de Deus não pode ser apegado. Um filho de Deus não pode querer passar a perna no outro. Um filho de Deus tem que ter caráter. Tem que ter boas atitudes, palavras boas e não palavras ruins, palavras que edifiquem e não palavras que destroem. Jacó foi transformado.
Jacó não teve dificuldade nenhuma de prostrar-se diante do seu irmão. Jacó não teve dificuldade nenhuma em dizer para o seu irmão: olha, pega, é teu, eu não quero mais, chega, isso aí só me trouxe problema, eu não quero, eu sou outra pessoa, eu não tenho mais esses valores. Se você continua com os mesmos valores que você tinha antes de encontrar Jesus, algo está errado, e não é com Jesus, é com você. É com você. 3 grandes desafios para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Para quem pensava, onde é que o pastor vai chegar com essa história toda? Contando a história, como é que ele vai chegar? Eu acho que nós vamos sair daqui com isto. E é um desafio tremendo. De crer em Deus. De buscar forças em Deus. E de ser um cristão à altura do nosso Deus. Que Deus transforme as nossas vidas como transformou a vida de Jacó. Ele não mais se chamou Jacó, se chamou Israel dali em diante. Que nós possamos também assim, nos chamar de cristãos daqui para frente, na acepção da palavra. Cristão significa pequenos cristos, pessoas que refletem a glória, a obra, a pessoa, o caráter do nosso Mestre Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos